O meu nome é Bill Torella e tive uma experiência NIAT em 1994, quando estava em Tucson, Arizona, a trabalhar numa feira comercial durante a feira, que era, na verdade, uma das nossas feiras mais longas do ano. Era uma feira comercial de 14 dias e já as fazia há anos. Dias de feira e eu já as fazia há anos. Na feira, as pessoas que trabalhavam na feira, durante o segundo e terceiro dia, começaram a ficar doentes. E no terceiro dia eu estava a trabalhar no meu stand e a senhora à minha frente teve um colapso no seu stand e tiveram de a vir buscar com uma ambulância. No quarto dia, fiquei gravemente doente devido a este vírus. Não sei se estava a circular por toda a cidade ou se era muito grande, mas, de acordo com as pessoas com quem falei, nas clínicas médicas e no hospital, disseram que era uma gripe enorme, terrível gripe terrível ou algum tipo de vírus. Esta foi a maior exposição de gemas e minerais do ano no país. Por isso vieram pessoas de todo o mundo, não foi apenas no centro de convenções que tinham. A exposição também foi montada em todos os hotéis ballroom de toda a cidade. Os vendedores trabalhavam nos seus quartos de hotel, por isso estávamos habituados a que as pessoas adoecessem na feira, porque era normal que alguém tivesse uma constipação ou uma gripe. Mas esta foi muito má quando o vírus me atingiu. Fechou toda a minha garganta, mal conseguia respirar, a febre estava muito alta, senti-me tão fraco na feira que tive de sair e fui para o hospital. O hospital estava lá muita gente, examinaram-nos um pouco e depois perguntaram-nos se não nos importávamos de ir a uma clínica médica diferente, e eu fui a essa clínica médica. A primeira coisa que me puseram foi oxigênio. Disseram-me que os meus níveis de oxigênio estavam muito baixos. Me deram um antibiótico intravenoso e também me deram um inalador antes de eu sair e disseram-me que se me sentisse assim de manhã, que fosse ao hospital de qualquer maneira que pudesse, e essa noite transformou-se na noite da luz e do amor. Através dos meus olhos, nesta névoa linda e brilhante, foi magnífico. Quando estava na névoa, agora a pairar por cima do meu corpo, a olhar para mim, sabia que era eu, parecia que o corpo estava a sofrer. Não se mexia e acredito que, pelo que me lembro e me ensinaram do outro lado, é que o espírito pesa à volta do corpo para se certificar de que o corpo não tem mais vida, que está completamente morto. E lembro-me de ter pairado durante algum tempo, mas chegou a um ponto em que comecei a sentir uma sensação maravilhosa de amor. O amor era tão maravilhoso que me envolveu, e nessa altura já não lembro-me de que o brilho vinha de todos os lados de mim. Eu ainda estava a olhar para a cama e para o meu corpo lá embaixo, mas lembro-me de que nessa altura, quando o brilho me atingiu, lembro-me de me ter virado e de este belo portal de luz se ter aberto e me ter atraído para este inacreditável túnel de luz com cores magníficas. Tudo estava ampliado. Tal como a própria cor estava ampliada, parecia-me centenas ou talvez milhares de vezes mais belo. E agora comecei a mover-me e o amor de que estava a te falar continuava a te aumentar e a ficar cada vez maior e maior. Era incrível. Senti-me como eu tornei-me o amor nesta luz. E depois lembro-me da minha chegada, e esta parte foi inacreditável. Ouvi uma voz bonita e suave dizer: "Sim, Bill, you're home", e ela disse: "O meu nome é Antonia e eu estava contigo. Na tua viagem de regresso, a casa nem me apercebi que ela estava no túnel comigo. Lembro-me de dizer: tu deves ser o meu anjo da guarda. E senti um sorriso, Foi lindo. E depois ela anunciou o meu segundo guardião, e assim que ele disse: "Olá, Billy", esta era a voz do meu irmão. O meu irmão tinha morrido quando eu era muito novo, tinha quase 16 anos. O meu irmão faleceu de cancro, e foi ele que tomou conta de mim enquanto crescia. O meu pai estava sempre fora, em convenções, a tratar de assuntos da União e coisas assim, mas a coisa mais maravilhosa é que, assim que ele disse olá, Billy, eu soube que era o meu irmão Peter e fiquei tão feliz por dentro nessa altura que ele disse que estava na altura de rever a sua vida e agora levou-me para esta bela área iluminada.
e agora as coisas começam a acontecer, e é inacreditável. Agora estou de volta ao meu corpo, o meu irmão Peter está ao meu lado e está a mostrar-me acontecimentos da minha vida. Foi muito claro porque agora estou em plena forma e percebo que foi aqui que me lembrei pela primeira vez de quem eu era. Porque eu era apenas parte do amor, da luz, da felicidade e da alegria. Mas agora lembro-me que sabes quem eu era. Alegria. Mas agora lembro-me de saber quem eu era. Reconheci o Peter como Peter e foi fenomenal. Provavelmente uma das experiências mais bonitas da minha vida. Foi quase como um ecrã cintilante onde me mostraram todos os acontecimentos da minha vida, todos os bons acontecimentos da minha vida, tudo de bom que já fiz. De estar na ambulância um dia a caminho da nossa estação. E pelo rádio vem uma chamada que dizia que havia um 3, que significava um acidente de emergência. Um 340 e um na Steon, 95 e 135 Street. E meu parceiro e eu já estava na IB95. Estamos apenas a alguns quilômetros de distância, então peguei o microfone e disse que esta é a unidade 67. Temos um ET de 2 minutos ou menos, chegamos ao local do acidente e havia um rapaz sentado no chão e começou a gritar: "A minha irmã! A minha irmã!" Quando olhei para cima, o meu colega e eu olhamos para trás, para a parte da frente do carro, e a cabeça da irmã tinha atravessado o para-brisas. Ela vai esvair-se em sangue, por isso tivemos de tomar uma das decisões mais importantes da nossa vida. Tiramo-la ou deixamo-la na ambulância? Demoramos cerca de 3 segundos a dizer: vamos tirá-la daqui. Por isso tiramo-la e metemo-la na ambulância. Tentei fazer-lhe uma ligadura à volta da cabeça e ela estava a respirar normalmente, mas quando a metemos na ambulância, o irmão saltou para trás e sentou-se no canto da ambulância a chorar, e eu não o censurei. Gedádio a tentar segurar o topo da cabeça dela. Lembro-me de, na vida real, ter pedido a ajuda de Deus naquele momento, e aparentemente, quando pedimos a ajuda de Deus, os nossos tutores vêm ter conosco, e lembro-me da mão do Peter ao lado da minha. O hospital era o Parkway General, na altura, e ficava apenas a alguns minutos de distância. Era o Pines General ou o Parkway General, um dos dois, e nós levámo-la para lá, levámo-la para a sala de operações, e o meu colega e eu saímos e voltamos para a esquadra nas 24 horas seguintes. A minha companheira e eu saímos e voltamos para a esquadra nas 24 horas seguintes. Não conseguia parar de pensar nesse dia. E tanto normalmente tínhamos acidentes todos os dias, mas este foi horrível. Nunca tinha feito isto antes, mas antes de sairmos na manhã seguinte para voltarmos para a esquadra, disse: temos de voltar para o hospital. Quero saber o que aconteceu àquela jovem. Entramos no hospital e uma das enfermeiras que eu conhecia disse-lhe o que tinha acontecido à jovem que trouxemos e ela respondeu: querem conhecê-la? Estava sentada na cama, estava a comer, tinha a cabeça toda enrolada numa grande ligadura que quase parecia do tamanho de uma bola gigante no cimo da cabeça, e os irmãos estavam no quarto com a mãe e o pai, e o irmão disse: este é o homem que te salvou a vida. Que sentimento foi esse que levamos conosco para o outro lado, e foi magnífico, foi simplesmente lindo, foi uma dádiva que eu podia dar, porque todos os dias tínhamos 7 chamadas, alguns dias eram enormes e estávamos a trabalhar 24 horas por dia, mas sempre para o bem. Mostraram-me as coisas boas que fiz na minha vida, as coisas boas, e de repente mostraram-me as coisas erradas que fiz na minha vida. Nunca me esquecerei do sentimento que tive quando deixei a minha primeira mulher, e esse sentimento tornou-se tão forte emocionalmente para mim. Agora, deste lado, tornei-me na dor dela, fiz parte da dor física. A dor era tão má que, para além dessa dor ser má, a dor física, a dor emocional que o meu filho tinha, ele era um rapazinho, e na altura senti-me jovem e burro. Como eu chamo as pessoas na vida, por vezes, à medida que crescemos, temos de crescer e leva tempo a crescer do outro lado da nossa vida, quando estamos a passar por essas coisas erradas ou más. Coisas erradas ou más que possam ter feito na vossa vida e se transformam fisicamente na dor,
E vocês são a dor. Foi tão mal que eu gritei que não aguentava mais. Por favor, desculpem, por favor. E depois ouvi uma voz e o bem supera o mal. E de repente todo este cinzento foi embora. E nós estávamos, e de repente todo aquele cinzento se foi. E nós estávamos ali de pé, de volta à forma de espírito. Agora olho para mim. Aquela luz verde. Misty transformou-se num feixe. Era um feixe de luz. Lindo, lindo, que era simplesmente espantoso. E eu continuava a conversar entre mim e o Peter. E nessa altura, fui apresentado ao meu terceiro guardião. E eles levaram-me para outro nível, Peter, e o nome do meu terceiro guardião era Oren. E eles explicaram-me que esta era a sala dos acontecimentos. Eu não percebia do que eles estavam a falar. Tudo o que sabia era que me sentia como se estivesse num auditório enorme e bonito. E eles transportavam-me de cena em cena. E eu via coisas das quais nunca fiz parte. Mostravam-me acontecimentos do passado, mostravam-me acontecimentos do presente, mostravam-me acontecimentos do futuro, e se fosse inacreditável, mostravam-me guerras em que nunca estive vivo, mostravam-me acontecimentos que levaram até ao 11 de setembro. Mostravam-me o 11 de setembro. E eles agarraram-me e disseram: Bill, não podes fazer nada, Baz. Não estás aqui agora. Este é o teu futuro. Explicaram-me. O que me emocionou na altura, porque eu tinha amigos na torre. Sogra, porque na manhã do dia 11 de setembro, eu e a minha mulher íamos para Nova York. E lembro-me de a minha sogra nos chamar e vimos a torre, que estava a arder, o que foi uma loucura, porque agora que estou na sala da minha sogra a ver o filme ao lado de mim, não posso deixar de o ver. E depois apercebi-me de que estávamos os três sentados ali, e eu gritava que vinha aí outro avião, e eles mostravam-me acontecimentos futuros. E para além disso, esses acontecimentos levavam-nos uns aos outros, e eles iam se lixando. Levaram-me a Bagdade. Lembro-me de estar em Bagdade, porque acho que era Bagdade. É o teu futuro, foi tão avançado que nos levou a um ponto em que era como o nosso futuro, quase como as coisas que estamos a ver agora, sabes? Quando muitas pessoas não sabem que direção tomar, o que está certo e o que está errado, as pessoas discutem entre si, as famílias nem sequer falam umas com as outras por causa da política, quero dizer, isto é de loucos. Vi cidades a arder, mostraram-me 2 resultados no final. Mostraram-me um mundo onde havia destruição, cidades foram queimadas. Foi tão mal, quero dizer, quando não se consegue água potável para beber e as pessoas se alimentam umas das outras como animais. Então eles mostraram-me uma versão oposta disso. Era como se fossem 2 mundos diferentes ao mesmo tempo. Sabes, quando estás numa fase em que Deus não quer que estejas, até temos famílias e grandes amigos que já não falam uns com os outros por causa da sua política. Isto tem que parar. Todos nós temos que nos sentar e reunir e falar novamente e trazer os nossos pontos de vista. E cada lado tem que ouvir. É importante que façamos isso porque o ódio que existe no plano que existe hoje é demasiado. Não é bom. Não é o que Deus quer para este planeta, não é o que Deus quer para os nossos espíritos. Os nossos espíritos devem ser amorosos e alegres, mas nós somos enviados para aqui para sentir, e é por isso que estamos aqui, porque do outro lado, o nosso único sentimento é de amor completo, e nós fazemos parte desse amor, e a beleza disto é que aqui podemos sentir coisas como dor, tristeza, raiva, felicidade. Tristeza, sentimos tudo deste lado, e é assim que os nossos espíritos crescem no final desta experiência. Do salão de eventos. Um espírito lindo aproxima-se de uma luz magnífica, doce e brilhante, e explica-me que eu tenho de regressar. Eu disse não, eu não vou, eu estou em casa, estou finalmente em casa, estou em casa na luz de nosso Senhor, eu sou o amor, agora não me tirem isto, eu implorei, nunca me esqueci porque implorei vezes sem conta. Bem, na altura eu tinha o meu segundo filho na barriga da minha mulher,
em casa, na Florida, e ele estava prestes a nascer, e ela disse-me que tinhas de voltar. Mandar-me de volta, ela referiu-se a mim como pai. Agora, eu não sabia no início se era pai por causa do meu filho que estava prestes a nascer. Eu já tinha um filho mais velho, Joey, e o meu filho Billy estava prestes a nascer. Ela disse finalmente: "Antes de eu partir, eu sou a tua futura filha. Eu não tinha uma filha. E a próxima coisa que eu sei é que eu fui suíço de volta, através de quase como um vórtex, não tão agradável como ir, mas eu fui totalmente trazido de volta. E agora estou na cama, não tenho nenhuma sensação no meu corpo. A única coisa que eu me lembro, porque eu não tinha ar nos meus pulmões. Não sei durante quanto tempo, mas era como quando nos afogamos e ficamos completamente sem oxigênio durante um certo período de tempo. E eu inspirei e finalmente recuperei o ar no meu corpo, mas fiquei ali parado e agora o resto do meu corpo não se mexia. O resto do meu corpo estava quase como se estivesse paralisado e eu estava ali sentado e não me conseguia mexer. Mas finalmente conseguia respirar outra vez, era difícil, mas conseguia respirar outra vez e passados 10 ou 15 minutos comecei a sentir formigueiro nos braços e nas pernas. E depois a sensação voltou. Finalmente consegui mexer-me um pouco e lembro-me de ter contactado o operador do hotel e de ter dito que mandasse alguém ajudar-me, e quando dei por mim, estava no hospital e puseram-me outra vez a oxigênio e a medicamentos, e foi isso que aconteceu, para além do facto de eu agora ter uma filha que nasceu no 6º dia do 6º mês de 2000, isto é, anos mais tarde. Lembrem-se que foi em 1994.